Então, compartilhar com vocês o PowerPoint. Cadê? Compartilhar. Sistema reprodutor. Isso. Então, meninos, boa noite, né, para todo mundo. Hoje aí a gente continua a falar do nosso sistema reprodutor, né, mas, na verdade, antes da gente começar, de fato, a falar sobre o sistema reprodutor, tem umas informações para passar para vocês, tá, que são importantes, em especial por causa que nós estamos, né, no final do semestre. E devido a esse final do semestre, uma coisa que é bem importante é sobre as provas, né? Não sei se vocês já foram informados, mas as nossas provas oficiais 2, elas vão ocorrer agora no meio de junho. Né, infelizmente, a nossa situação da pandemia, ela continua, então nosso afastamento ainda vai continuar nesse momento da prova. Então, a nossa oficial 2 vai acontecer nos mesmos moldes da oficial 1. Tá? Então, vocês vão realizar ela à distância também. Tá? Então, vai ser da mesma forma. Eu ainda nem fiz a prova, nem elaborei, nem pensei na prova, porque eu tive as informações essa semana, tá? Mas eu vou preparar algo, enfim, para que vocês façam em casa. E aí, mas eu vou ter que pensar em algo que seja de uma rápida correção, porque as provas elas vão ter que ser entregues entre os dias 15 e 19 de junho. As nossas aulas são às sextas, né? Então, dia 19 de junho seria o dia que vocês teriam para me entregar as provas. E eu tenho que lançar a nota final de vocês, né, dessa prova corrigida até o dia 20, que é sábado, tá? Então, vou tentar fazer alguma coisa para que eu faça, né, uma prova de mais fácil correção, enfim, porque vocês são um número relativamente grande de alunos para conseguir corrigir de um dia para o outro de todo mundo. E, enfim, tá aí só para vocês saberem mesmo ao certo quando que vai ser a prova e qual modelo que vai ser. Por isso que eu estou passando essas informações agora. Além disso, todas as notas parciais de vocês, eu vou postar até o dia 10, tá? Até o dia 10 de junho eu posto tudo. Então, todos esses exercícios, todas essas atividades que vocês me enviam por e-mail, né, respondo, falando que recebi, todas elas vão ser pontuadas e até o dia 10 do 6 eu posto a nota para vocês. Dia 10 vai dar uma quarta-feira. Eu espero conseguir postar essas notas, na verdade, até na sexta da semana que vem, porque caso alguma pessoa, né, não tenha entregue, enfim, tem alguma dificuldade, viu ali que a nota não estava batendo, pode me falar que ainda dá tempo de eu corrigir essa nota, tá? Então, vou tentar postar essa nota de vocês até semana que vem, para que na sexta-feira que vem, nossa próxima aula, a gente tenha tempo de discutir sobre isso, ver se está tudo certinho com essas notas parciais. Tudo tranquilo em relação a essas notas, em relação à prova? Tá ok? Professor, Oi. para quem fez todas as atividades certinho, a nota vai ser mais ou menos quanto? Das atividades, enfim, para quem fez todas as atividades, tá tudo certinho, não tem muito o que preocupar, não. Vai ser o total de cada atividade. Então, vai receber a nota total das atividades. Ah, então tá bom, obrigada. Né? Por nada. Quem fez tudo certinho, não preocupa, não, que tá realmente tudo certo. Né? Aí, quem não fez uma atividade, perdeu o ponto daquela atividade. Aí, quem fez, mas entregou fora do prazo, perdeu metade. Enfim, né? Quem fez ali, né, de uma forma ruim, perdeu alguns pontos daquela atividade em si. Né? Então, pode variar um pouquinho entre uma pessoa e outra essas notas, mas pelo que eu estou corrigindo, pelo que eu estou conseguindo ver dessas atividades de vocês estão fazendo direitinho, tá tudo bem. Né? Graças a Deus, são uma turminha bem legal, são uma turma bem boa. Então, está sendo bem proveitoso. Né? Então, mais alguma dúvida, gente, sobre essa questão? Professor, Oi. a gente vai ter aula com você no próximo semestre? Marcela, ainda não sei te dizer.
Mas só para eu saber, Marcela, você é da enfermagem ou da físio? Físio. Da físio, eu não sei te dizer ainda. É, não sei dizer mesmo. Só no início do próximo semestre, assim, que a gente fica sabendo da nossa grade, assim, sabe, de disciplinas. Então, por enquanto, não sei, não sei te falar, Ah, tá? tá. Mas você já deu aula no segundo semestre de físio? Para ser bem honesto com vocês, esse é meu primeiro semestre no Pitágoras. Então, não. Então, eu tô com vocês e tô com o segundo período da enfermagem. Ah, Mas sim. eu posso pegar o segundo período de físio no semestre que vem, sim. A Gislaine, que é a coordenadora, a gente já está conversando sobre isso, Ah, tá? tomara. Sim. Gostei muito de você. Que bom, Marcelo. Eu também gostei de vocês bastante. Então, mas espero que a gente possa, sim, se encontrar de novo, né? Tomara que seja aí no semestre que Tomara. vem. Então, agora eu acho que, né, passei essas informações. Então, vamos começar, né, com esse nosso sistema reprodutor. Hoje vai ser, de certa forma, mais tranquilo falar de sistema reprodutor, porque hoje vai ser específico o reprodutor masculino, e nós já fizemos uma boa apresentação sobre esse reprodutor masculino na semana passada, né? Então, hoje mais nós vamos rever algumas coisas que já falamos e trazer algumas características a mais, tá? De cada uma daquelas áreas do sistema reprodutor que vocês já viram, né? Vocês já viram, já fizeram atividade sobre isso, né? Então acaba que vai ser mais leve, tá? Então vamos lá. Então, só para a gente lembrar, né, de maneira geral aqui sobre esse nosso sistema reprodutor humano, temos, né, o masculino, o feminino, a gente vê comparando os dois, toda a diferença externa e internamente dizendo, né? Por essa imagem, a gente percebe que o reprodutor masculino, ele tem toda essa parte externa, né, que tá onde tem o pênis, os testículos. O reprodutor feminino, ele é majoritariamente interno, né? Então, não tem muita parte externa. A parte externa do reprodutor feminino é a vulva, propriamente dita, né? Onde vai ter pequenos, grandes lábios, enfim, que nós vamos falar na semana que vem, né? Mas reprodutor masculino que é o foco de hoje. Então tem toda essa parte externa, que vamos falar dela bastante hoje, e também a parte interna, né? Que essa parte interna está envolvida aí em alguns pontos relacionados à própria próstata, as próprias vesículas seminais, os canais, né, deferentes, enfim, todo esse caminho que nós já comentamos um pouquinho na semana passada. E aí, pensando nessa estrutura, então, que comentamos na semana passada, eu fiz uma pequena divisão aí, né, colocando esses números para vocês, para facilitar para a gente, na verdade, dos componentes do sistema reprodutor masculino. Então, primeiro componente é o escroto, né, e os testículos. Poderia ter colocado separado, inclusive, tá colocado, por exemplo, número 1 escroto, número 2 testículos, mas coloquei juntos porque eles ocupam o mesmo espaço, né? O escroto seria a pele mesmo, que vai dar a estrutura para o saco escrotal, propriamente dito, e os testículos que vão estar dentro dessa bolsa escrotal, tá? O epidídimo, a gente lembra que é essa curvinha que fica em cima do testículo, que tem uma forma, né? Um formato de C, que fica em cima aqui do testículo. Os canais ou ducto deferente, que saem do epidídimo e vão caminhar inteiros aqui até as vesículas seminais, né? Para fazer a ligação aqui com a uretra. O quarto ponto, a vesícula seminal, propriamente dita, né? As vesículas, porque são duas, uma de cada lado. A próstata, que a próstata tem um tamanho considerável, o pênis, propriamente dito, e a uretra. A uretra é que passa pelo meio da próstata e segue ao longo de todo o comprimento do pênis, tá? Então, esses são os componentes básicos do sistema reprodutor masculino. Então, nesse sistema, vamos começar falando né, nessa ordem, dessas partezinhas aí. Então, em relação ao escroto, né, que também pode ser chamado de bolsa escrotal,
a de saco escrotal, né? Então, ele é uma bolsa de pele e de músculo que vai conter os testículos. Então, serve basicamente para armazenar, para segurar os testículos no local. E os testículos vão ter a função, né, de produção de espermatozoide, de produção de testosterona, que são os hormônios sexuais masculinos, como nós já dissemos na semana passada. E se vocês lembrarem de semana passada, dentro dos testículos nós temos os dois tipos de células: células de Leydig e células de Sertoli. As células de Sertoli são as responsáveis pela produção dos espermatozoides e as células de Leydig são as responsáveis pela produção da testosterona. Então, temos esses dois tipos de células aí presentes nos testículos, né? Aqui ainda, nessa região do escroto, né, desse saco escrotal, ele é bem importante para a manutenção mesmo do testículo, porque ele tem uma questão diretamente relacionada com a temperatura, tá? E o que ele vai ter, né, relacionado com a temperatura? Se eu passar aqui para esse próximo slide, nós percebemos que os testículos, eles sofrem com a temperatura do corpo do homem, tá? Porque o processo de formação de espermatozoides, a chamada espermatogênese, que nós vamos ver a seguir, ele é um processo sensível a uma temperatura elevada. Ou seja, para que ocorra mesmo a formação de espermatozoides de qualidade, que vão ter capacidade para fecundar o óvulo, o testículo ele não pode estar muito aquecido. Por isso que, anatomicamente dizendo, os testículos ficam do lado externo do corpo, tá? Para ele já ter uma temperatura mais baixa do que o corpo como um todo, tá? Então, por isso que os testículos ficam do lado de fora, né? Do lado externo do corpo. De maneira geral, assim, tendo uma média, os testículos eles precisam manter uma temperatura média em cerca aí, em torno de 33 graus, tá? Enquanto o nosso corpo como um todo mantém a temperatura em torno de 36,5. Então o testículo precisa ficar alguns graus a menos. E aí, né, essa localização dos testículos, então, fica abrigados no saco escrotal, fora da cavidade abdominal, propiciando aí essa redução da temperatura. Então, é por isso que, anatomicamente, os testículos ficam para fora da cavidade abdominal. E os homens podem perceber ainda que, dependendo da temperatura do dia, os testículos, né, em especial essa bolsa escrotal, ela vai estar de tamanho diferente. Em dias que estão muito quentes, a bolsa vai estar maior, tá? A bolsa escrotal vai estar maior. Mas em dias que está frio, essa bolsa tende a encolher. Ela tende a ficar muito colada na base do pênis, que é para aquecer o testículo. É para fazer com que o testículo tenha uma calor ali, para que ele possa, de fato, produzir o espermatozoide com qualidade, tá? Então, normalmente dizendo, a bolsa escrotal ajuda na manutenção ali da temperatura correta dos testículos. Então, é uma das grandes funções dela, ok? Só que, ainda nessa imagem aqui, a gente pode perceber que ainda tem uma chance de ocorrer uma formação de varizes, tá? Aqui nessa bolsa escrotal, como está sendo demonstrado aqui nessas imagens, tá? Essas varizes tendem a ocorrer principalmente se o homem ele utiliza muita cueca muito apertada, tá? Então, se ele usa nessa roupa íntima, essa cueca muito apertada, com o passar do tempo, pode acabar formando varizes, tá? Nessa região do testículo, na região da bolsa escrotal propriamente dita, né? Porque ela vai ficar como se fosse mais presa, mais junta ali mesmo, contraída. Enquanto, né, não poderia ficar tão contraída naquele momento, que tinha que ficar um pouco mais relaxada para não atrapalhar a produção ali dos espermatozoides, tá? Seguindo, então, para essa produção dos espermatozoides, nós temos a chamada espermatogênese.
A espermatogênese é um processo, né, que vai acontecendo para a geração dos gametas masculinos, então para a geração dos espermatozoides propriamente ditos. Então vamos tendo essa mudança dessas células, né, que vão dar origem mesmo ao espermatozoide propriamente dito. Então como que acontece? Primeiro, nós temos uma etapa que é o chamado período de multiplicação, né? Um período de multiplicação das espermatogônias, né? Essas espermatogônias seriam as células que vão realmente dar origem para os espermatozoides. E essas células, elas são 2N, ou seja, são células que são duplas. Se vocês lembrarem lá da época de colégio de vocês, lá da época que vocês estudaram biologia, vocês, em especial genética, vocês vão lembrar dos cromossomos. As nossas células, de maneira geral, né, nós temos 46 cromossomos. Então, esse 2N significa isso, que nessa espermatogênese, nós temos aqui cerca de 2N, que é cerca de 46 cromossomos, tá? Por que está escrito 2N? Porque aqui, no espermatozoide em si, só vai ter N, só vai ter metade disso, que é 23. Porque para formar a criança, pega 23 do espermatozoide, 23 do óvulo e formam os 46, tá? Então, aqui nessa etapa, né, de multiplicação, nós temos esses 2Ns que vão se multiplicando, e esse processo ele tende a acontecer aos 7 anos de idade. Iniciar, né? Tende a começar a acontecer com o menino em torno dos 7 anos de idade, né? De forma bem sutil, de forma bem natural, bem pouquinho, mas tende a começar a acontecer nessa faixa etária, em torno dos 7 anos de idade, para começar essa produção. E com o passar do tempo, né, em especial quando inicia-se a puberdade, sob o estímulo da testosterona, esse 2N, né, essa célula, né, essa espermatogônia, que já estava se multiplicando, ela vai sofrer uma divisão. Então, ela passa por esse período de crescimento, né, então vai ter a chamada formação da espermatogônia em primeiros espermatócitos. Então, a espermatogônia, ela vai se dividir, vai se transformar em espermatócito, e depois ela vai se transformar no segundo espermatócito. Então, uma vai dar origem a 2 espermatócitos, tá? Que vai ser o espermatócito secundário, nessa fase de maturação. Período de maturação, onde ela vai sofrer uma meiose, tá? Nessa fase, então, vai ocorrer a meiose e a formação de 4 espermátides, que são as chamadas células N, que só vão ter 23 cromossomos, né? Nessa fase das espermátides, né, da formação das 4 espermátides, então vai ter a formação de 2 espermatócitos, que são secundários, né, pela meiose, e 4 espermátides, que é a segunda meiose, que é o que está sendo demonstrado aqui. Então, teve a primeira meiose e depois a segunda meiose, gerando aí as 4 espermátides, para que depois gera realmente a diferenciação aí das espermátides e formação dos espermatozoides, que vamos ver no slide a seguir, né, formando cada espermatozoide prontinho com o seu N aí, né, com seu material genético. Que esse último processo é a chamada espermiogênese, tá? Que é a formação mesmo do espermatozoide. A formação não é a palavra mais correta, a palavra mais correta seria a maturação, é o processo de amadurecimento do espermatozoide. Então, o espermatozoide saindo aqui dessa espermátide e virando o espermatozoide propriamente dito, tá? Que a gente consegue ver nessa imagem, que aqui você já tem a espermátide. E essa espermátide, ela precisa sofrer um processo de diferenciação até que ela consiga virar o espermatozoide como nós somos acostumados a vê-lo,
né? E se vocês olharem, tiverem, né, uma oportunidade de olharem no microscópio, vocês vão ver o espermatozoide dessa forma mesmo, onde ele vai ter a cabeça, a cauda, né, que é utilizada só para locomoção, que é a cabeça onde vai ter o material genético que vai fecundar mesmo o óvulo, tá? Então a espermátide ela vai passar por uma fase que é chamada fase de Golgi, depois ela vai mudando a forma, ganhando o flagelo, chegando nessa fase cromossômica, onde ela vai, né, recebendo esse capuz acrossômico. E esse capuz acrossômico, ele tende a dar uma proteção para a cabeça do espermatozoide, tá? Para que ele consiga, de fato, romper a barreira do óvulo, para que ele consiga fecundar o óvulo. Tá? Esse capuz acrossômico, ele é criado para isso, tá? Com essa finalidade. Depois que passa dessa fase acrossômica, tem a fase de maturação inicial, né? Então já vai mudando, inclusive, o formato da cabeça do espermatozoide. Por fim, a fase de maturação intermediária, até chegar no espermatozoide como um todo, né? Que vai ter cabeça, colo e a cauda, né? E a cauda começa um pouco mais grossa e vai afinando aí até a ponta, né? Lembrando que o homem produz milhões de espermatozoides diariamente. É um homem adulto. E para uma criança que a gente viu, deixa eu só voltar aqui o slide anterior, nós vimos que a criança começa a sofrer esse processo de espermatogênese aos 7 anos de idade, né? Então, desde os 7 anos de idade, ela vai começar a sofrer esse processo lentamente. Alguns meninos, de forma mais precoce, outros de forma, né, mais natural, alguns mais tardio, vão passar por um processo que é chamado de poluição noturna. A poluição noturna é a primeira ejaculação do menino espontânea. A poluição noturna, como o nome diz, ela tende a acontecer durante a noite. E nesse durante a noite, tende a ser durante o sono. Então, normalmente, o menino ele vai ter um sonho, que pode ser um sonho erótico, inclusive. Muitas vezes ele nem vai lembrar do que exatamente ele sonhou, mas ele vai ter essa ejaculação no meio da noite, tá? Essa primeira ejaculação. E, enfim, pode ser um momento constrangedor, né, para o menino, dependendo ali da faixa etária, que às vezes nem sabe direito o que é aquilo, o que significa, da mesma forma que a menarca, né, que é a primeira menstruação para a menina. Então, a gente já percebe que isso também acontece, tá? Aqui tá ok, gente? Essa espermatogênese, esse processo de formação do espermatozoide? Sim, perfeito, tá ok. Então, tá bom. É só um processo meio de divisão celular, né, de maturação da célula, enfim, né? Aqui só, né, mostrando mais uma imagem aí para mostrar essa estrutura do espermatozoide, né, para que vocês possam ver. Então, na cabeça, nós vamos ter, né, com o pronúcleo, o masculino haploide, que é o N, e o acrossomo, então aqui o N vai estar dentro, né, do núcleo, o acrossomo, que é essa barreira que foi criada aqui, né, que é o capuz, né, formado por vesícula do complexo de Golgi, contendo enzimas digestivas que permitirão perfurar a camada protetora do ovócito secundário, né, que é do óvulo, no momento da fecundação. Então, para isso que serve aquele capuz, aquele acrossomo. Temos a peça intermediária, né, que são os centríolos, que estão dispostos ali no polo oposto ao acrossomo, está mais nessa região aqui, ó, dando originam, né, os microtúbulos que constituem o flagelo e dão aí concentração de mitocôndrias, fornecedoras de energia, ATP para os batimentos do flagelo. Se vocês lembrarem também, desde lá de biologia, quem vai dar mesmo a força, né, a energia para as células é ATP. Então, quem que metaboliza, né, quem que é responsável por isso tudo, são as mitocôndrias. Então, por isso que elas estão localizadas nessa parte, né? E, por fim, a cauda,
né, formada pelo flagelo, é como se fosse o rabo mesmo do espermatozoide, cujos batimentos aí impulsionam esse espermatozoide. Então, eles começam a bater para que ele consiga nadar e chegar até o óvulo. Saindo, então, dessa região dos testículos, nós chegamos no epidídimo, né? Que o epidídimo, então, é em formato de C, que fica sobre os testículos. Então, é no ducto, canal do epidídimo, que vai ocorrer mesmo a maturação desses espermatozoides que foram produzidos. E, além disso, né, esse ducto também armazena os espermatozoides e os conduzem ao canal deferente através de movimentos peristálticos. Então, eles também conseguem dar umas contraídas aí para empurrar os espermatozoides até o ducto ou canal deferente. E, normalmente dizendo, os espermatozoides permanecem por pelo menos 3 dias para receberem as caudas e os nutrientes dentro desses canais aí do epidídimo, tá? Esses canais enrolados do epidídimo. Esse processo todo de maturação tende a ocorrer aqui nessa estrutura do epidídimo, tá? Então, foi criado no espermatozoide, no testículo, passa automaticamente aqui para o epidídimo e depois, sim, para o ducto e canal deferente. O próximo ponto que a gente vai ver, que o canal deferente, então, é um canal mais simples, né? Que tem a função de armazenar e transportar os espermatozoides em direção à uretra até o momento do ato sexual. Então, é realmente bem simples que ocorre esse processo. E, além disso, né, ela ainda é responsável por reabsorver aqueles espermatozoides que não foram expelidos. Por que que isso ocorre? Naturalmente dizendo, os espermatozoides eles também têm um tempo de vida útil, de vida saudável, digamos assim. Porque o testículo ele continua esse processo de produção de espermatozoide. Se ele está produzindo muito espermatozoide, aqueles que já foram produzidos há um certo tempo, eles vão morrendo. Eles vão morrendo e vão sendo absorvidos pelo ducto deferente, tá? Para dar espaço para esses novos que estão sendo produzidos. Porque o objetivo principal aí do sistema reprodutor é do reprodutor masculino, né? É a fecundação do óvulo. Então, quem tem mais chance de fecundar o óvulo são os espermatozoides mais novos, né? Os que acabaram mesmo de serem produzidos. Então, a gente consegue ver essa diferença e por que esses ductos deferentes têm que absorver esses espermatozoides, tá? Além disso, nós já citamos, né, na semana passada, vimos até aquele videozinho curtinho sobre a vasectomia. Então, é nesse canal, nesse ducto deferente, que é realizado esse procedimento cirúrgico. Vocês viram lá, se vocês lembrarem, bem simples, rápido, tranquilo, né? Que é um método de esterilização masculino, então, em que são realizados a secção, o corte, né? Desses canais deferentes, impedindo a ligação com a uretra. Então, a gente lembra sempre, como está mostrado aqui na imagem, o cortezinho que é realizado nos 2 ductos deferentes, né, do lado direito e do lado esquerdo. É ainda nessa região de ducto deferente, além de realizar o corte atualmente, né, é realizada a cauterização para evitar que, com o tempo, esse ducto deferente possa voltar a se unir. Eu não lembro certo, eu acho que algum de vocês já chegou até a me perguntar mesmo na semana passada que se isso poderia se regenerar, alguma questão assim, né? Que, por uma lembrança mais ou menos, que eu cheguei a dizer que antigamente tinha esse risco, né? Porque antes só cortava-se mesmo, dava como uma espécie de nozinho no ducto deferente. E com o passar dos anos, esse nozinho poderia se desfazer e as 2 pontas voltarem a se unir, né? E o homem acabar ficando fértil novamente. Hoje em dia, então, para não correr esse risco, é realizada uma cauterização, tá? Então, queima mesmo a pontinha. Naturalmente dizendo, o homem ele não vai ter muita dor, não vai ter muito problema com isso, não, tá? A dor que tem é uma dor local, simples, e nem é considerado dor mesmo, ele vai ter
um incômodo, um inchaço ali na região. Mas é coisa bem tranquila, bem simples mesmo de lidar com isso. Normalmente, a recomendação é utilizar uma bolsa, né, fria, bolsa de gelo, de água fria, na região dos testículos no dia mesmo da cirurgia, né, no dia seguinte também, e o uso de medicação analgésica, anti-inflamatória, de acordo com a prescrição do médico, né? Mas é uma recuperação normalmente tranquila, sem muito tipo de problema, tá? Saindo então desses ductos diferentes, nós chegamos nas vesículas seminais. E em relação a essas vesículas seminais, nós lembramos que elas são duas glândulas, né, que produzem o líquido viscoso, que é alcalino, ou seja, alcalino é o contrário daquilo que é ácido. Então, alcalino, lembrem, por exemplo, de bicarbonato. Bicarbonato é uma substância que é alcalina, né, que é ao contrário de uma coisa ácida. Por exemplo, naqueles momentos que vocês provavelmente já fizeram isso, aquela situação que vocês estavam com dor de estômago, uma acidez no estômago, e precisaram de tomar uma água com bicarbonato, alguma coisa assim. E tende a funcionar. Tende a funcionar por quê? O bicarbonato é alcalino, então vai dar uma equilibrada no pH do estômago, tá? Então, esse líquido produzido pelas vesículas seminais também tem a mesma característica. Ele é alcalino, né? E esse líquido seminal localiza-se logo abaixo da vesícula, melhor dizendo, a vesícula seminal se localiza-se logo abaixo da vesícula. Cadê o mouse aqui para mostrar? Então, está aqui, né? Mais atrás da vesícula do que abaixo, propriamente dito, né? E o líquido seminal vai se misturar com o líquido produzido pela próstata e os espermatozoides vindo do canal deferente para formar o sêmen propriamente dito, né? Então, vai realizar toda a mistura no chamado ducto ejaculatório, né? E é o local onde se produz, né, a maior quantidade, cerca de 60% do líquido seminal, e esse líquido que vai ter a função básica ali de nutrir os espermatozoides, facilitar a mobilidade dos espermatozoides, enfim, garantir mesmo que esse espermatozoide consiga chegar até o óvulo, né? E aí, como importância do líquido seminal, né, a gente vê que o líquido seminal é alcalino, então, portanto, que faz com que o sêmen seja também alcalino, o que é muito importante, pois o trato vaginal é ligeiramente ácido na natureza, então, para conseguir esse equilíbrio, né, e fazer com que os espermatozoides não morram só no canal vaginal, senão não conseguiriam, de fato, chegar no óvulo em si. Então, dessa forma, né, quando o sêmen é depositado na vagina, a alcalinidade ajuda a neutralizar a acidez vaginal, e quando isso acontece, os espermatozoides têm uma chance melhor de sobreviver e alcançar ali o óvulo para fertilização. Então, é todo esse processo que naturalmente acontece e que na sociedade, de maneira geral, a gente não tem ideia, né? As pessoas não têm ideia que tudo isso precisa acontecer para que a fecundação aconteça, né? Então, tem que Professor, ter todo esse equilíbrio. Oi? faz hora que eu tô te chamando desde o início, mas eu Eu não vi, coloquei perdão. essa mãozinha aí, ela não faz diferença não, né? É porque eu tô com o PowerPoint aberto. Aí com o PowerPoint aberto eu não vi, mãozinha. Pode falar, Letícia. Pode me interromper, tá? Melhor interromper do que levantar a mãozinha, que eu não vejo a mãozinha. É porque eu vi aqui que tinha outras pessoas com a mãozinha levantada, nem espera. Não. Não, eu queria, só depois que você terminasse aí, você voltar ao que você começou a falar lá no início em relação a provas, a pontos. Pode ser Beleza. até pelo WhatsApp no privado mesmo. Não, é bom, eu falo aqui de novo, porque eu acho que quando você entrou, eu estava falando disso, e outras pessoas acho que entraram depois de você também. É bom que eu falo 2 minutinhos, eu falo a coisa simples. Pois é, mas a minha pergunta era em relação, porque na mulher, quando ela está próximo da menarca, Aham. ela sente muita dor Aham. por conta do, né, de todo o processo de produção dela.
E no homem, como é que funciona isso? Existe algum tipo de dor na produção do espermatozoide? Existe alguma dor em relação à expulsão mesmo do próprio espermatozoide? Como que funciona? De maneira geral, o homem é privilegiado, né, nessa questão de sistema reprodutor, né? Então, o homem não sente dor nenhuma nesse processo, tá? Naturalmente vai ter essa produção de espermatozoide, tanto na primeira ejaculação, né, nessa poluição noturna, ele não sente dor nenhuma, né, naturalmente dizendo, ele não vai sentir dor nenhuma, então não tem nada disso. A mulher, ela tende a sentir um pouquinho, varia, claro, de mulher para mulher, né, de pessoa para pessoa, por causa de questões hormonais mesmo, mas na mulher ela tende a sentir um pouco mais, porque o útero ele tende a contrair para conseguir expulsar ali o sangue, né? E que vai gerar menstruação, propriamente dito. E isso que vai gerar dor. Para o homem não dói, não tem nada assim que vai causar uma contração tão forte quanto a do útero. Então A minha é. pergunta, a minha pergunta foi levada eu levei em consideração o fato de que o homem ele acorda pela manhã muito ereto, né? Isso causa algum tipo de dor? Como que funciona isso? Nada também. Nenhuma dor, Letícia. Então, fisicamente, não dá para ser tratado com enfermagem, né? É natureza do homem mesmo, né? É natureza mesmo. E boa pergunta você falar disso, dessa questão do homem, às vezes, acordar, né, com o pênis ereto. Então, você me lembra disso daqui a pouquinho. Quando a gente estiver falando do pênis propriamente dito, você me lembra disso, tá? Ok. Porque, tem gente que fala dessas coisas e... Enfim, a gente vai conversar quando chegar lá nessa parte, rapidinho. Vai chegar daqui a pouquinho. Mar, Oi, Bianca. e a questão, por exemplo, de quando tem algum trauma no testículo e o homem sente dor, é por quê? Aí sim. Aí é uma coisa que realmente é muito doloroso para o homem, tá? O testículo, ele realmente é algo que é muito sensível, digamos assim. Então, qualquer pancada, qualquer trauma ali naquela região vai doer pra caramba. Da mesma forma, se relaciona para a mulher mais ou menos como se fosse as mamas. Essa mulher recebe uma pancada no peito, dói. Para o homem, são nos testículos. Devido a essa sensibilidade da produção mesmo dos espermatozoides, enfim. É uma característica da região, que tem muito, como que eu posso dizer, muitos nervos, muitas terminações nervosas ali na região. Então, isso faz com que gere dor. Tá? Então, por isso que qualquer pancada dói. E você fazendo essa pergunta, Bianca, lembra também de uma questão que pode acontecer, que é a chamada torção testicular, tá? A torção testicular é quando o homem ele recebe, pode acontecer por várias naturezas, na verdade, mas às vezes quando ele recebe uma pancada um pouco mais forte na região do testículo, o testículo é como se fosse desse uma torcida. E ele dando essa torcida, o homem vai sofrer muita, muita dor, tá? Precisa de ir pro hospital muitas vezes, dependendo da situação, até cirurgia precisa de ser realizada, tá? Por causa dos nervos ali que vão ficar torcidos mesmo. Então precisa fazer cirurgia para distorcer esse testículo. Então, mas é por causa dessa questão nervosa que tem ali na região, por isso que dói muito. Tá? Tranquilo, gente? Tranquilo, obrigada. Por nada. Então, vamos lá continuar. Né? Agora falar da próstata. A próstata, vocês já ouviram falar muito dela, nós comentamos um pouquinho na semana passada, né? E vocês já ouviram falar muito por causa do câncer de próstata, né? Propriamente dito, do exame de próstata que na sociedade é falado pra caramba, por causa dessa questão cultural que nós temos, né? Mas, enfim, a principal função mesmo da próstata é armazenar e secretar um fluido, um líquido, né? Que ele normalmente é clarinho, um pouquinho alcalino também, não tão alcalino quanto os fluidos lá das vesículas seminais, que eles também vão constituir ali parte do fluido seminal e junto, né, com os espermatozoides vão constituir o sêmen.
né? Só a observação que o restante do fluido seminal é produzido pelas 2 vesículas seminais, que nós acabamos de dizer. E a alcalinidade, né, desse fluido seminal ajuda a neutralizar a acidez vaginal, que a gente já acabou de dizer isso. Então, a próstata também contém aí alguns músculos que ajudam a expelir o sêmen durante a ejaculação. Então, aqui na região da próstata, vai ter uma questão de musculatura que vai ajudar a ter uma contração ali do ducto ejaculatório. Aqui tem o ducto ejaculatório, tá? Que vai ajudar a liberação do sêmen, né, propriamente dito, no momento da ejaculação, né, por causa dessa contração que vai tendo ali na região. Tá? Então, a próstata colabora com isso. Só que essa próstata, com o passar dos anos, naturalmente, ela pode aumentar, ela pode crescer de forma natural, mas mantendo suas características. Ou seja, pela imagem aqui, pelas 2 imagens, dá para vocês verem. As bordas da próstata são lisinhas. Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, vocês veem que as bordas dela, naturalmente, são bem lisinhas. Então, a próstata pode crescer sendo lisinha, ou a próstata pode crescer contendo algum tumor, e aí sim ela não vai ser lisinha daquele jeito, vai ter caroços na borda dessa próstata. Por isso que é importante realizar o exame de toque retal, tá? Tem casos, né, alguns homens vão falar, não preciso fazer o toque retal, posso fazer só o exame de PSA, que é um exame de sangue, para avaliar a próstata. Ok, o exame de sangue ele é complementar, ele ajuda no diagnóstico, mas quem realmente contribui ali, quem é o fundamental, é o exame do toque. Porque como está sendo mostrado aqui na imagem, pelo toque retal, o médico ele consegue sentir o tamanho da próstata e além do tamanho ele consegue palpar a borda. Então ele sente se tem algum caroço, né, se tem algum nódulo ou não, ou se essa borda está lisinha. Tá? Por isso que é importante esse toque aqui nessa região da próstata. É um exame que demora nada, é muito rápido, tá? A questão toda é por causa, né, da nossa cultura, enfim. Mas é muito rápido de ser realizado. E a outra coisa bem importante relacionada à próstata é que que a uretra passa no meio dela, né? Passa no meio aqui da próstata. Em alguns homens que vão desenvolver essa hiperplasia da próstata, que é essa próstata crescer muito, vai, de certa forma, apertando a uretra. Então, atrapalha o caminho natural da urina. Então, às vezes, vai chegar uma situação que um homem pode chegar no hospital, por exemplo, com o chamado bexigoma, que é a bexiga muito cheia e não está conseguindo urinar, tá? Porque a uretra tá fechada, porque a próstata tá tampando ali. Aí nós precisamos de lá passar uma sonda para aliviar e depois vai provavelmente fazer uma cirurgia para remover essa próstata, tá? Então tem essas 2 questões aí que podem ser realizadas enquanto o médico, na verdade, pode realizar com esse homem. Esses problemas da próstata tendem a acontecer mais com o processo de envelhecimento. Então, em especial acima dos 50 anos. Pessoas que têm histórico de câncer de próstata na família, é recomendado que comecem a realizar esses exames com antecedência, ou seja, em torno ali dos 40, 45 anos, tá? É o mais recomendado, só para certificar que realmente não tenha nada. Marco. Oi. Onde eu trabalho, eu vejo muito os profissionais, os médicos, pedirem esse exame de próstata, o PSA, né? Uhum. Ou ninguém fala assim que é o exame de toque. Então, no caso, só o exame de sangue, ele não acusa se tem um tumor ou alguma coisa assim. O PSA, ele pode acusar, porque ele pode dar alterado em caso de tumor, mas ele pode dar normal e já ter um tumor. Entendi. Tá? Mas será que é uma unidade básica de saúde, por isso que eles não fazem o exame de toque? Ah, bem provável. Bem provável, tá? Porque quem faz mesmo o exame de toque é o urologista.
Entendi. Então, é só urologista. Pode ser que, por exemplo, né, como é uma unidade básica, eles devem solicitar o PSA e, dependendo do resultado do PSA, eles podem pedir para agendar com o urologista. Uhum. Né? Mas ele também até sair essa consulta, se tiver um tumor, um maligno, a pessoa morre, né? Porque a gente sabe que demora. Porque tem especialidades que demoram pra caramba, né? Mas eu entendi. É isso mesmo, Então, vamos lá. Agora sim, né, chegar no pênis, propriamente dito. Então, é através do pênis, né, da uretra, enfim, que o sêmen é expelido. Então, além de servir para o canal de ejaculação, é através desse órgão que a urina também vai ser expelida. Já dissemos na semana passada que o prepúcio, né, que vai recobrir a glande, que é a cabeça do pênis. Então, o prepúcio é uma dobra de 2 camadas de pele e mucosa que cobre a glande do pênis e protege aí o meato urinário quando o pênis não está ereto. Então, isso é o que acontece naturalmente, né? Dissemos ainda sobre a questão da fimose, né? Que fimose é quando tem essa pele, quando tem esse prepúcio e o homem ele não consegue expor a glande, não consegue expor a cabeça do pênis, né? Se ele tem um prepúcio, ele consegue puxar, consegue expor a glande naturalmente, não é considerado fimose, tá? Se tem fimose, é recomendado que faça cirurgia por causa do risco de acumular sujidades, que é o chamado esmegma, né, que é uma sujidade mais esbranquiçada, que, novamente dizendo, né, cerca de 90% dos casos de câncer de pênis tende a ser por causa dessa secreção, por causa de uma má higienização. Então, essa cirurgia é recomendada. Cirurgia simples, demora cerca de 40 minutos também para realizar. Cirurgia ambulatorial, anestesia local, tá? Então, não precisa de internação nem nada do tipo. Então, é realizada tanto no SUS, né, ou pela rede privada. Então, é bem, bem tranquila de ser realizada. A gente pensa que, às vezes, é só com crianças, né, que pode ser realizadas, mas não, é realizada com muito homem mais velho também, tá? Então, não tem, assim, uma idade preferencial, não. Claro, preferencialmente, quanto mais novo, melhor, né? Mas eu, particularmente dizendo, eu trabalho normalmente às segundas-feiras, só para vocês terem uma ideia. Às segundas-feiras, eu vou pro chamado Pan Sagrada Família, mais conhecido como Pan Sagrada Família. Lá tem um pequeno centro cirúrgico, onde são realizadas as cirurgias ambulatoriais. Na segunda-feira, especialmente, quando eu estou lá, é realizado muita cirurgia de fimose, tá? E lá a gente atende muito paciente, homens assim, acima de 30, 40 anos, né? Então, ou seja, não são novos, né? A maioria está nessa faixa etária, 30, 40 anos, que a gente atende, tá? E é necessário por causa desse risco mesmo da má higienização, né? E do câncer de pênis. Então, tem que fazer. Sobre a questão da ereção, que eu pedi a Letícia para lembrar, né, quando ela fez a pergunta lá. A gente falou na semana passada que o pênis ele é composto por 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso, e para que o pênis fique ereto, esses 2 corpos cavernosos e o corpo esponjoso precisam se encher de sangue, que isso sim que vai gerar a ereção. Então esse é o processo natural de acontecer as coisas. Normalmente, né, é comum que alguns homens acordem com o pênis ereto, né, pela manhã, principalmente. Então, é comum que isso ocorra. E algumas pessoas na sociedade aí vão falar que é por causa da urina, que esse homem está apertado para ir no banheiro, que é a urina que está fazendo essa ereção. Não é urina, gente. A urina não tem esse poder de fazer ereção. Quem faz ereção é sangue que vai chegar ali no pênis, né? Então, pode acontecer do homem acordar sempre com o pênis ereto? Sim, mas não é a urina que causa isso, é sangue mesmo que chega e preenche esses corpos cavernosos e corpos esponjosos. É comum que ao longo da noite o homem tenha várias ereções, tá?
por causa da circulação mesmo do sangue, né? O sangue vai circulando, inclusive pelo pênis, passando pelo pênis com uma certa pressão, gerando essa ereção. E o homem pode acordar, inclusive, no meio dessa ereção, tá? Então, se o homem não acorda com ereção, ele tem algum tipo de problema, ele pode ter alguma disfunção sexual? Não necessariamente, tá? Então, não tem uma coisa não está relacionada à outra, tá? Então, acho que é isso que eu tinha para falar aqui sobre essa questão da ereção. Aqui sobre a uretra, né? Na uretra também a gente comentou, nós falamos um pouquinho sobre ela na semana passada. E sobre a uretra nós chegamos a falar que ela era o canal, né, o condutor, né, que no aspecto da reprodução possui a função de conduzir e expelir o esperma, né, de conduzir o sêmen durante o processo de ejaculação. E na urina, né, no processo urinário, tem essa função de carregar a urina da bexiga ao ambiente externo. Então, a gente lembra que no homem a uretra tem essa dupla função. Serve tanto para o sistema reprodutor quanto para o sistema urinário, né? O comprimento da uretra masculina tem em torno de 20 centímetros, né? E falando comprimento da uretra, que sai desde a bexiga e passa por todo o comprimento do pênis. Então, a uretra que mede cerca de 20 centímetros, em média. E essa uretra, normalmente, ela está localizada, né, o ósteo da uretra, o meato uretral, né, ou seja, a pontinha da uretra mesmo, que está para fora, centralizado na glande, né? Só que alguns homens, em especial, né, crianças, claro, em alguns homens, eles podem nascer com a uretra deslocada, tá? Fora do local certo. Igual tá aqui, por exemplo, na imagem para vocês verem. Isso aqui é uma situação que pode acontecer, que é a chamada epispádia. Tá? Essa epispádia, então, é um defeito, né, da uretra, que essa uretra, então, ela vai estar presente nessa parte aí superior, na parte de cima do pênis, tá? Então, vai ocasionar essa abertura da parte de cima do pênis. Nessa imagem, está mostrando que a uretra vai estar aqui em cima, mas pode estar em qualquer parte do comprimento do pênis. Pode estar aqui em cima, próximo da glande mesmo, ou mais para trás, como essa está. Então, pode estar em qualquer parte desse comprimento do pênis, tá? Então, é um defeito, né, da formação ali mesmo da criança, que é a chamada epispádia. E a causa desse defeito aí congênito ainda não foi descoberta. Tem umas grandes discussões, fala das questões de má formação, fala sobre questão hormonal, mas ainda não tem um consenso mesmo para definir a epispádia propriamente dita, tá? Então, lembrem que epispádia é a uretra em cima, né, na parte superior do pênis, né? E também pode acontecer o contrário. Ao invés da epispádia, a hipospádia, né, que é a uretra na parte de baixo do pênis, na parte inferior. Então, essa hipospádia, essa má formação congênita, caracterizada, né, pela abertura anormal do meato urinário, né, em faces diferentes locais aí da parte de baixo, na parte ventral do pênis. Então, pode estar aqui, mais próximo da glande, mais para baixo, próximo no corpo mesmo do pênis. E em casos mais raros, pode estar aqui na bolsa escrotal propriamente dita, né? E aí a gente tem os nomes que nós podemos chamar de hipospádia distal, quando ela está aqui mais próximo da glande mesmo, hipospádia peniana, quando está aqui no comprimento do pênis, e hipospádia proximal, quando já está aqui na bolsa escrotal, tá? E para essa, né, má formação, ocorre, né, por múltiplos fatores, podendo ser genético, e aí tem o nome da síndrome que pode gerar isso, né, que é a síndrome de Reinfeldstein, e o hormonal, que é o exemplo aí de deficiência da enzima 5-alfa-redutase, ou deficiência ainda de receptores hormonais a nível celular no pênis. Então, tem uma série também de fatores que podem gerar essa hipospádia. Então, quando tem essa série de fatores, é porque muitas vezes não tem esse consenso, tá, na literatura, que fale mesmo uma causa única. Pode ser por
por diversos motivos, da mesma forma como a epispádia também são por diversos motivos, assim, tá? Tanto um quanto o outro, tanto a epispádia quanto a hipospádia, após o nascimento da criança, pode ser realizado cirurgias para correção, tá? E quanto antes for realizada essas cirurgias para correção, melhor, né? Que aí a criança pequena ainda é melhor que se corrija isso, né? Do que quando for uma pessoa maior. E né, quando já perceber que a criança tenha uma epispádia ou hipospádia, não é recomendado que faça cirurgia de circuncisão, que a cirurgia não é para remoção do prepúcio. Não é recomendado porque a criança certamente vai precisar daquele prepúcio para fazer a cirurgia de correção dessa hipospádia, da epispádia. Tá? Aqui, ó, coloquei essa imagem só para que vocês possam verificar a diferença. Então, com a letra A, o pênis normal, né, com a uretra em posição normal, o B com a hipospádia e o C com a epispádia. Os livros, né, a literatura também fala para a gente que em casos de hipospádia, quando o homem tem uma ereção, se ele não fizer a correção e ele tiver uma ereção na vida, né, jovem, adulto, o pênis tende a ficar inclinado para baixo, tá? Em direção mesmo ao testículo, tá? Né, seguindo aí a uretra. Então, é uma das situações que podem ocorrer. Professor, tá? Oi. No caso, quando tem essa malformação, como que é a questão do homem urinar? É normal ou tem alguma diferença? Ele consegue urinar, só que com dificuldades, né? Porque, na maior parte das vezes, em especial na epispádia, é como se ele fosse urinar para cima. Então, ele vai ter que para ficar melhor, enfim, né? Para não correr, para não urinar nas coisas, assim, demais, é melhor que ele urine sentado mesmo, enfim. Se não for feita essa cirurgia, né? Enquanto ele é bebezinho ainda. Para tentar corrigir. Né? Quando criança é muito melhor para corrigir. Não tem como mais fazer cirurgia. Tem como fazer cirurgia, mas é muito mais complicado. Complica muito mais mesmo, tá? Porque quando se faz, no adulto, né? Quando se faz cirurgia na região do pênis, uma das recomendações é evite ereção. E a ereção já se torna algo comum, algo natural de acontecer, às vezes involuntariamente. Então, não está assim, então no poder desse homem impedir essa ereção. E ele teria que impedir a ereção para não romper os pontos, enfim, né, para que aconteça a cicatrização certinha. Tá? Então, tem essa dificuldade de acontecer esse processo de cicatrização mesmo. Tá? E outra coisa que eu ia dizer... tá. É que tem casos de tanto hipospádia quanto epispádia que uma cirurgia só é suficiente para corrigir. Mas vão ter alguns casos que os pacientes vão precisar de mais de uma cirurgia. Tá? Às vezes 2, até 3 cirurgias para corrigir. Então, é muita coisa. Tá? Então, tem que ser avaliado cada caso mesmo certinho, de acordo com o posicionamento mesmo dessa uretra. Tá? Quanto mais para dentro, né, a uretra tiver, mais difícil fica para colocar aqui na posição normal. Tá? Particularmente, assim, eu conheço uma pessoa que nasceu com hipospádia. Ele não gosta muito, né, de falar sobre isso, mas comigo, assim, que sou da área da saúde, ele até comenta um pouco. Ele fala que fez a cirurgia enquanto criança e que hoje é normal, né? Mas que mesmo assim deixa como se fosse algumas cicatrizes, enfim. Mas para ele é normal hoje em dia, tá? Então dá para levar a vida comum, tá? Então vamos seguir, né? Aqui nessa imagem sobre o sistema reprodutor masculino, eu quis deixar essa imagem que eu achei interessante, com esses pontos, com esses números, para ver só que se a gente lembra
mais ou menos o que é cada um desses componentes aqui do sistema reprodutor masculino, anatomicamente dizendo. Então, vamos lá. Número 1, simples, né? Fácil. O que é isso? Testículo. Ótimo. 2. 2, é? Bolsa escrotal. Isso, bolsa escrotal. O terceiro? A imagem que não está colaborando assim com o terceiro, mas é muito fácil, é o mais fácil de todos. Pênis? É. A imagem você não está se colaborando, né? Mas é o pênis, o terceiro. Cadê o quarto? O quarto. Glande. Isso, o quarto é a glande. O quinto. Uretra. Uretra. Sexto. Formato Epidídimo. de C. Isso, epidídimo. O sétimo. Onde faz a vasectomia? Duto. Ducto. Ducto Oi? deferente. Ducto deferente. Referente. Isso, ducto deferente. O 8 é um pouquinho difícil de lembrar, que a gente não falou sobre ela hoje. Então, vou ajudar só porque a gente não falou o nome dela hoje, tá? Que são as glândulas bulborectais. Lembra das glândulas bulborectais que falamos semana passada? Que elas ajudam ali na lubrificação, né? Elas produzem um líquido mais transparente, né? Que vai ajudar na lubrificação mesmo. Quando o homem tem uma ereção, ele vai eliminar esse líquido, que é transparente, e é natural, e enfim. Mas, como que eu posso dizer? Mas já pode conter espermatozoide. Então, esse próprio líquido transparente pode sim engravidar, tá? O 9. Tá, atrás aqui da bexiga. Isso aqui é bexiga. O 9 é... É isso que vocês estão pensando. Deu É branco. vesícula seminal? Isso aí, vesícula seminal. Dá branco, né? Quando a gente vai perguntando assim, dá branco. E por último, aqui a 10, que está abraçando a uretra. Próximo. A próstata. Exato, a próstata. Então, aqui nós temos as respostas. Né? Então, todos os números aí para depois vocês conferirem certinho. E aqui eu coloquei só algumas outras imagens para a gente ver e discutir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre esses temas que são muito importantes também. Em especial o câncer de testículo. Câncer de testículo é algo, né, claro, que existe, né? Então, um tumor que existe, ele não é tão comum assim, ele atinge cerca de 1% dos homens, tá? Ele, né, como está dizendo ali, né, existem 2 subtipos principais da doença, que são chamados seminona e não seminona. É só a forma de classificação mesmo do tipo de câncer, que é a biópsia que vai ajudar a determinar qual tipo que é, e a partir disso vai ajudar a determinar a melhor forma de tratamento, tá? E tem os sinais e sintomas para esse tipo de câncer de testículo, né, que é mais comum. O mais comum é o aparecimento de um nódulo duro, né, geralmente aí indolor, aproximadamente do tamanho de uma ervilha. Então costuma aparecer um carocinho do tamanho de uma ervilha, uma bolinha pequenininha, não dói nem nada, no testículo propriamente dito. Também pode ter, né, o aumento ou diminuição ali do tamanho dos testículos, endurecimento da região, dor imprecisa na parte baixa do abdômen. Então, a pessoa nem sabe direito onde é, mas sabe que está doendo ali na parte baixa do abdômen em si, né? Presença de sangue na urina e aumento também ou sensibilidade dos mamilos. Isso pode demonstrar também problemas no testículo, porque pode estar relacionado, nessa relação, é porque pode alterar a produção dos hormônios, né, nos testículos, em especial a testosterona. Então tem toda essa questão aí que está relacionada. Então, o homem ele precisa
se palpar também para verificar se não tem nenhum tipo de tumor no testículo. Da mesma forma, né, que a mulher faz o autoexame das mamas, o homem pode fazer ali, palpar, se sentir ali, ver se não tem nada nos testículos. É muito menos comum do que o câncer de mama nas mulheres, mas pode realizar ali o toque nos testículos e ver se não tem nenhum carocinho mesmo, ver se não tem nada. Não tem umidade certa para acontecer, pode acontecer em qualquer faixa etária. Tem algumas coisas que propiciam o surgimento dele, em especial o uso por tempo prolongado de notebooks ou qualquer outra coisa que tenha uma radiação ou qualquer outra coisa que seja muito quente no colo. Tá? Se deixar ela no colo sem nada entre, né, essa coisa que você está utilizando e o seu colo, sua coxa ali, pode favorecer o surgimento disso, de algum tumor, né, no testículo, e também pode favorecer a infertilidade. Né? Então, não é aconselhável ficar muito tempo com o notebook direto no colo por causa disso. Tanto do tumor, do câncer de testículo e também por causa da infertilidade. Né? Por causa daquela questão da temperatura. Se vocês tiverem o notebook, por exemplo, vocês vão ver que esse notebook esquenta muito. E isso atrapalha todo o processo de produção do espermatozoide, tá? E a outra questão que eu coloquei é o próprio câncer de próstata, né? Então, o câncer de próstata, nós temos sempre que lembrar de falar sobre ele. Então, aqui, nessa imagem, mostrando uma próstata que é considerada saudável. Então, tá aqui, bonitinha, saudável, né, com nada. Mas pode ser desenvolvido algum tipo de tumor nessa próstata. E se for desenvolvido esse tumor na próstata, o que vai mesmo ajudar no diagnóstico é a realização desse toque retal, onde o médico vai conseguir sentir o tamanho da próstata em si e as bordas dessa próstata. Ele consegue sentir alterações aqui nessa próstata, tá? Então, um exame rápido, fácil de ser realizado ali. A questão toda é colocar isso na cabeça, né, da maior parte dos homens, por causa dessa questão cultural, enfim, mas tem que realizar. E só para finalizar mesmo essa parte do sistema reprodutor masculino, a gente lembra ainda que na vida intrauterina, né, quando vai ter ali a determinação se a criança vai ser do sexo masculino ou do sexo feminino, é a presença ou ausência da testosterona, tá? Tanto o homem quanto a mulher tem um hormônio, é um hormônio que é produzido na região da hipófise, tá? Lá na região cerebral, que é o hormônio luteinizante, que ele é chamado. Então, hormônio luteinizante, que é o que vai dar o estímulo mesmo para a produção dos hormônios sexuais, né? O hormônio sexual masculino, testosterona, ou o hormônio sexual feminino. Então, nessa vida intrauterina, se esse hormônio luteinizante der origem à testosterona, a criança vai ser do sexo masculino. Se ele não der origem à testosterona, a criança vai ser do sexo feminino. Tá? Então, essa é a diferença aí que pode acontecer. Ok? Tranquilo? Sistema masculino, né? Tranquilo. Hoje ainda ficou melhor ainda, né? Porque a gente conversou sobre ele semana passada e hoje ficou bem de leve, bem tranquilo mesmo, né? Bem fácil. Só aproveitando... Oi, Marcela, você ia falar? Mas que sim, que como a gente viu na aula passada, deu para lembrar. Ótimo. Falar. Que bom, então, que deu para recordar, né? Lembrar essas coisas aí da semana passada. Aproveitando aqui, deixa eu só confirmar se a Letícia está aqui. Tá, a Letícia está aqui ainda, certinho. Que ela, né, que entrou um pouquinho, como eu já estava falando. Outras pessoas aí também podem ter perdido o que eu falei no início. Então, só para relembrar, no início eu disse, gente, que as provas finais, né, a segunda prova oficial, ela já tem data marcada, tá? Infelizmente, né, por causa desse isolamento social, por causa dessa pandemia,
a prova oficial 2 também vai acontecer nos mesmos moldes da oficial 1. Então, nós também vamos realizar à distância, né? Então, vocês vão realizar essa prova em casa. Eu ainda nem pensei como que a gente vai fazer essa prova, né? Eu tive essa notícia essa semana da data da prova, enfim, que ia ser realizado dessa forma. Então, essa semana que vem, né, que eu vou começar a pensar em como que a gente vai desenvolver isso, mas as provas vão ser realizadas do dia 15 ao dia 19 de junho, tá? Que é a data que, né, que vocês têm para entregar essa prova. Nós que temos aulas às sextas, então vocês têm até o dia 19 de junho para me entregar a prova. Eu vou entregar para vocês com uma semana de antecedência, né? Então, eu vou passar a prova para vocês no dia 12 de junho, que é Dia dos Namorados, inclusive, né? Então, no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, eu passo a prova para vocês e vocês têm uma semana para me entregar essa prova. Eu falei também que eu vou tentar aí fazer de uma forma que seja mais simples, que seja mais rápida para correção, porque como vocês têm até o dia 19 para me entregar, eu só tenho até o dia 20 para postar a nota de vocês, a nota dessa prova oficial 2, porque depois disso o sistema vai fechar para eu postar a nota dessa prova, tá? Então, vou tentar fazer ela de uma forma que facilite essa questão, né, da correção. Então, eu vou pensar ainda como que a gente vai fazer isso, mas podem se preparando que vai ser entre o dia 12 e o 19 de junho que vocês farão a prova, tá? É oficial 2. E eu vou passar para vocês como se fosse uma revisão, enfim, passar o conteúdo, depois que eu montar a prova, claro, né, o que vai ter, enfim. Vou passar todas essas informações aí certinho para vocês. Além disso, o que mais que eu falei? Ah, tá. Falei também que todos esses exercícios que vocês já fizeram, enfim, que vocês mandam para mim, todos esses exercícios, eles são avaliados e eles são pontuados, tá? Então, tudo isso vale nota. Então, sempre que vocês mandam o exercício para mim, eu vou lá, respondo o e-mail de vocês, né? Respondo o WhatsApp, quando vocês mandam pelo WhatsApp falando que eu recebi, porque tudo isso vale nota. Como vale essa nota, eu vou postar também, né, todas essas notas até o dia 10 de junho. Vou tentar postar, inclusive, na semana que vem, para que na sexta-feira, dia 5 de junho, nós já possamos conversar e se alguém tiver, né, sem nota, se alguém tiver ou com a nota ali errada, alguma coisa do tipo, a gente possa conversar e corrigir isso, tá? Então, vou tentar fazer essa postagem das notas nessa próxima semana. E acho que foi isso tudo que eu falei. Só isso, né, que eu falei no início. Foram esses os recados. Gente, alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Alguma questão? Letícia, Não. conseguiu? Não, tá tranquilo. Tá Inclusive, tranquilo? você me chamou e eu tinha levantado daqui. A menina falou assim, mas aí eu não quis te interromper, tô dando aula. Não. Mas eu entendi. Então tá bom. Não, era só porque eu só estava olhando aqui que se você estava aqui, porque você que não tinha ouvido, né, eu falar no início. Aí eu estava vendo se você estava aqui certinho para eu falar. Não, eu já levei ferro aí em 3 exercícios, né? Que eu esqueci profundamente de ter feito. Eu não sei o que deu, porque eu tenho o hábito de pegar todos os slides e copiar ele no caderno, né? Pegar tudo do AVA. E eu estava tão aparentada que eu acabei copiando tudo. E aí, você falando de exercício, eu disse assim, mas onde que ele passou esse exercício? Aí eu lembrei. Ele mandou no WhatsApp, realmente. Mas, infelizmente, eu não fiz, né? Aí, para quem não fez, como que fica essa questão? Aí vai ser meio ponto? Como que vai ser? Isso, Letícia. O que acontece? No início também eu falei o seguinte, que quem fez todos os exercícios certinho, entregou na data certa, fez tudo certo, recebeu a pontuação inteira, pontuação cheia, né, para aquele exercício. Cada exercício tem a sua nota, enfim, né, vou postar lá certinho para vocês, e aí a pessoa recebeu a pontuação cheia daquele exercício.
As pessoas que fizeram e entregaram em datas posteriores vão receber pontos. Podem receber pontos? Podem. Mas são pontos em quantidades menores, mas podem receber pontos. Igual você falando, você deixou de fazer, você esqueceu de fazer 3 exercícios. Se você quiser fazer, você pode fazer e me enviar. Vai ser pontuado? Vai. Só não vai ser nota total, vai ser notas menores. Mais justo, né? Mas vai receber ponto. Entendi. Tá? É justo, né? Por causa disso. Porque as pessoas que fizeram ali no dia certinho, então elas recebem o total. Aí quem não fez, não recebe nada. Quem fez e entregou depois, vai receber de acordo com o que fez. Tá? Tudo bem. Por causa dessa questão mesmo, para ser justo com quem fez, então a gente tem que diferenciar. Tá. E aí, Letícia, os exercícios eu mandei no WhatsApp e postei todos no AVA também. Não, tá certo. Tá? Foi meu mesmo. Foi eu, aluada aqui, doida, lendo um monte de coisa. E acabei esquecendo. Né? Acontece. É porque você é tão tranquilo. Você eu gosto das outras professoras, mas é porque você é tão tranquilo que eu fico... Falta um pouco de pressão, tá? Mas, assim, eu acabo deixando. Eu fico tratando você como se fosse irmão mesmo. Mas tranquilo, eu vou correr atrás e vou te entregar. Tá bom, Marcos? Obrigada. Então tá bom, Letícia. Obrigado, eu. E, meninos, alguma dúvida, alguma coisa? Não, tá tudo tranquilo? Então, gente, hoje eu já... Então, ótimo. Então, hoje eu já vou liberar vocês, então, porque hoje foi nosso sistema reprodutor masculino, né? Que a gente já tinha comentado bastante dele na semana passada, então hoje foi mais tranquilo mesmo. Então, eu vou liberar vocês. E é isso. Então, bom final de semana para vocês. Essa semana eu também vou ser bonzinho aí com vocês, não vou deixar exercício não, tá? Então vamos aproveitar o final de semana. Semana que vem a gente faz o último exercício, que aí faz masculino e feminino juntos. E é isso. Então, bom final de semana para vocês, bom descanso. E a gente se vê na semana que vem. Tchau. Tchau, meninos. Boa noite. Obrigado. Obrigado, boa noite. Fiquem com Deus. Falou. Tchau.